Bom dia, bom dia. Pessoal, me perguntaram aqui quando eu comecei a trabalhar como martelinho, como que eu fazia para poder divulgar o meu trabalho, entendeu? Como que eu corria atrás de cliente. Olha, eu sempre tive a noção que o serviço não bate na sua porta se você não for atrás dele. Você que tem que bater na porta de cliente. É mais ou menos aquelas pessoas que vendem plano de saúde, que vendem plano funerário, entendeu? Muitos não vão lá, batem na sua porta para poder levar a mensagem, para poder estabelecer um contrato, né, fazer a venda. Então eu sempre tive essa noção quando eu comecei a viver de martelinho, entendeu? Então, os principais locais, tá, que eu fazia, que eu corri atrás, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar, viver de martelinho, eu lembro que eu pedi para fazer, eu não lembro a quantidade exata, mas vários mini banners, né, que saía bem mais barato, e eu não dava para fazer grandes, que chamava atenção, mas eu sempre colocava, acho que era martelinho de ouro aqui, e uma seta, né, do local, né, aonde eu ia fazer o serviço. E nisso daí eu visitava, principalmente eu fui atrás das pessoas que eu conhecia. Você sempre conhece alguém que mexe com isso filme, alguém que mexe com... Ou se não conhece, né, tem que passar a conhecer também, gente, tá? Network. Eu procurava as pessoas que eu conhecia, que sabia que mexia com autopeças, que tinha borracharia, que vendia carro, ou vendedor de alguma empresa de carro, oficina mecânica, gente que mexia com alarme, acessórios, enfim, toda a área relacionada a carro. Como eu sabia que o meu serviço era autônomo, né, que dependia somente do que eu sei e do que eu tenho para poder trabalhar, porque você no ambiente de uma pessoa, para você fazer o seu trabalho, se você precisar, você não usa nem a luz dele, entendeu? Porque até a luminária você liga na própria energia. Se você ainda tiver uma pistola de cola quente for a bateria ainda, né, você nem usa a luz dele para nada mesmo. Então eu chegava sempre nessas pessoas, me apresentava, porque muitos não sabiam que eu mexia só com o martelinho. Então você tem que chegar, se apresentar, né? Por mais que você conheça a pessoa te conhece, né, pelo seu nome, mas não conhece também o que você mexe, a sua profissão. Então eu chegava e falava o que eu fazia, né, e a partir daí, da conversa, eu perguntava se eu não queria fazer uma parceria. Foi assim que foi o meu começo, entendeu? Eu perguntava se eu não queria fazer uma parceria mesmo. Explicava a ele que ele não perdia nada, né? Eu lembro que as primeiras pessoas que eu comecei a trabalhar, eu fiz uma parceria de 25%. 25% eu dava para eles, né? E 75% eu ficava. Porque eu achava justo isso, eu não achava justo meio a meio, mas também não achava justo dar 10% para a pessoa. Por quê? Você tem que entender, quando você vai prestar serviço dentro de alguma empresa e que a empresa que pegou o serviço, ela também trabalhou, entendeu? Por mais que seja você que foi lá e executou, entendeu? Ela também trabalhou a venda, porque ela ofereceu, ela trabalhou o preço, que é o preço que você pré-estabeleceu, né? Ou ela deu desconto, ou não deu desconto, e ela, principalmente, uma coisa muito importante, ela assumiu a responsabilidade do seu trabalho. Porque se ela pegou o trabalho e você foi lá e fez o trabalho, se ficou bom, ótimo.
Se não ficou bom, a responsabilidade vai estar em cima da empresa que contratou o trabalho e não de você. Porque nem sempre a pessoa conheceu o martelinho que foi lá e fez o trabalho. Na hora, se não ficou legal e a pessoa tiver tido alguma coisa contra, ela vai levar, não é o seu nome que é martelinho, ela vai levar o nome daquela empresa. Aquela empresa lá prestaram um serviço, porque às vezes o cara vai, a pessoa que deixou para poder fazer o serviço, ela acha que aquela empresa tem profissional de martelinho. Ela nem sempre ela sabe que você vai chegar e vai ligar para um martelinho, vai pedir um martelinho para ir lá e executar o trabalho. Então a empresa tem muita responsabilidade em cima disso. Então não adianta a gente só pensar na gente, a gente tem que pensar neles. Então se eu cobrasse R$100, R$25 era dele, R$75 era meu. Entendeu? Normalmente os primeiros trabalhos que aparecem, não adianta você jogar tudo de começo na responsabilidade dele para ele poder dar o orçamento, porque ele vai dar o orçamento errado. Então eu dava o orçamento e começava a explicar a ele mais ou menos como que funciona os trabalhos, aquilo que valia a pena ele pegar, aquilo que não valia a pena ele pegar, assim que eu fazia, tá bom? Então eu procurava inicialmente, como uma pergunta sobre o começo, tá bom? Inicialmente tudo que eu fiz foi isso, tá? Foi procurar empresas que trabalhassem com carros, né? E principalmente aqueles que eu já conhecia, né? Ou se eu não conhecesse, tem uma coisa que eu fazia também. Às vezes você conhece sabe aquela pessoa que vive mudando, enchendo de acessórios do carro, mudando som do carro, assim, sabe? Normalmente essas pessoas, gente, são amigas de donos de empresas. Então, tem conhecimento. Então, eu também procurava amigos que eu sabia que mesmo não sendo dono de uma empresa relacionada a alguma peça, alguma coisa de automóveis, que ela conhecesse pessoas para ela poder me indicar também. Entendeu? Então, eu tive um amigo meu, né, que me indicou também para alguns locais. Eu ia lá e usava um pouco do nome dele também. Fulano de tal me indicou para você, disse que eu era martelinho, assim, sabe? Por isso que eu estou te procurando. E eu chegava e apresentava o meu trabalho, tá bom? Sempre da melhor forma possível, sempre na educação possível. E eu sempre também entendia a questão deles. Nem sempre eles deixavam eu colocar um banner, alguma propaganda. Às vezes eles simplesmente pediam, para eu poder explicar como que eu trabalho, o que eles ganhavam, né, o que valia a pena para eles, e eles mesmos ficavam de oferecer o meu trabalho. Peguei trabalho assim? Peguei sim. Eu até lembro aqui do Cristiano aqui que tinha uma oficina mecânica, que quanto trabalho que ele mesmo... Gente, se você conseguir passar para aquela pessoa que aquilo é vantajoso, né? Ninguém quer, todo mundo quer ganhar algum dinheiro que não faça trabalho algum, que seja fácil, que seja simplesmente oferecer. Então ele pegou, chama Hiper Center Car, acho que é isso mesmo, Hiper Center Car, aqui em Juiz de Fora. Eu fiz bastante trabalho. Chegava carro lá, né, que ia fazer motor, que ia demorar lá, ele via que o carro estava todo amassado, que o carro tinha chuva de granizo, assim, assado. Ele chegava na hora de dar o orçamento, ele falava que tinha um martelinho de ouro que prestava serviço para ele, assim, assado. Se ele não queria aproveitar o tempo que o carro estava parado lá para poder fazer o serviço, pegava bastante, tá bom? Então ele ganhava e eu ganhava. Então assim, área para vocês buscar trabalho tem bastante, gente. É só vocês parar um dia para pensar e começar a escrever
tal, eu posso buscar numa borracharia, eu posso buscar numa oficina mecânica, posso buscar numa autopeças, com quem mexe com som, com quem faz troca de carro, concessionária, loja, garagista, aquele que vende pelo OLX. Tem muita gente que vem um vendedor online, nem todo mundo tem a sua garagem, a sua loja física, não. Tem muita gente que tem sua loja virtual, muita, tá? Se você procurar no OLX lá, uma forma, vocês podem ver que tem muito carro que vai ser vendido lá, e se você olhar embaixo, pela mesma pessoa. Então tem muita gente que trabalha assim, manda uma mensagem para uma pessoa. Outra coisa que eu fazia também, eu entrava naquele OLX, o que mais tem lá é venda de carros. Eu montava um texto explicando que eu era martelinho de ouro, que o carro dele ficaria muito mais fácil de vender, muito mais bem valorizado se ele fizesse um serviço de martelinho mais geral no carro dele, e saía mandando mensagem todo dia para aquele monte de gente. 95% não te respondia, mas 5% já te respondia. Se uma pessoa respondesse por dia, eu já ganhava. Já era bom para uma coisa que é gratuita, entendeu? Então, é só vocês pensarem que o começo não é tão trágico e tão difícil assim não. Você só não pode ficar esperando sentado, porque sentado realmente não aparece trabalho não, para ninguém, tá bom? Valeu!